Bem-vindo a mais uma aula aí do curso Java Games. Então, pessoal, paramos aqui na aula passada, né? Inclusive, eu pedi para vocês, eu mostrei, né, no finalzinho da aula, tinha dito que ia mostrar como pegar uma variável, né, como acessar uma variável privada em outra classe. Então, a gente fez isso aí no finalzinho da aula passada, tá? Mas eu pedi para vocês apagarem aquilo lá e voltarem aqui para o método construtor, que era a aula em si, né? Então, se não estiver assim o de vocês, dá um pause aqui e copia. Tá? E se não estiver assim, dá um pause aí e copia também. Tá? Isso é só para ficar sincronizado aí o material de vocês com aquilo das videoaulas. Tá? E aproveitando isso, eu quero mostrar uma outra coisa para vocês aqui, que é o seguinte. Né? A gente falou então na aula passada aí sobre a interface, né? Como funciona a interface, corrigimos aí como funciona uma inner class também. E aqui foi mais sobre o método construtor e como a gente passa também aí os parâmetros. Tá? Então, aproveitando isso aqui, a gente poderia refazer isso daqui, para vocês sentirem mais como funciona esse tipo do método construtor, da seguinte maneira. Vamos apagar isso aqui, a gente não precisa passar isso aqui. A gente pode deixar para o método construtor do player, né, que a gente já setou ele bonitinho aqui, e quando a gente chamar ele, aí sim a gente atribui os valores. Né? Então, por exemplo, colocar aqui, na hora que eu chamar o construtor, eu quero que o player se chame João, certo? E a vida do João vai ser 200. Tá? E isso está dentro do meu método construtor da classe main. Então basta aí que a gente acesse a nossa classe main. E quando a gente salvar e der um play, veja que o método construtor já está passando o nome João e a vida 200, que já foi setado aqui. Né? Então, só para ficar bem nítido para vocês como funciona aí a construção de um método construtor, como faz para você passar esse método construtor e como você chama ele, né, dentro de uma outra classe. Então, basicamente isso, não tem segredo. Tá? Só estou fazendo essa explicação um pouquinho mais para vocês verem aí como funciona. Acho que dessa maneira fica mais fácil de vocês entenderem. Tá? Porque agora a gente vai começar a misturar tudo. Né? Lembra na aula passada eu falei que a gente ia fazer um exercício aí que a gente usa todas essas técnicas? Então agora a gente vai pôr a mão na massa, literalmente. Tá? Então vamos fechar isso aqui. Fechar tudo aqui. Então aqui no módulo 2, a gente vai criar um novo package. Aula 3. Agora é o seguinte, a gente vai começar a pôr tudo isso que a gente viu em prática e começar a fazer um sisteminha para cuidar de certos aspectos aí do projeto. Então, primeiramente, a gente cria a nossa classe Game, né, que vai cuidar de tudo e executar aí as tarefas, tá? Com o método main. Vamos criar, então, a nossa classe do inimigo, né? Enemy. Vamos criar a nossa classe do player. E a gente vai criar uma classe chamada damage, que é dano em português. Né? A gente trabalha aí com nomes em inglês para a gente começar a pegar o feeling aí da programação, que é tudo em inglês. Tá? Então, damage. Perfeito. Deixa eu ver. Tem coisa da aula antiga aqui, então dá um close all. E vamos começar. Bom, eu vou dar um pause aqui, deixar tudo organizado, a gente já volta. Bom, então voltamos, tá? Só organizei aqui as abas e a formatação aí que eu utilizo. Então a gente vai começar aqui na nossa classe player, né? Então aqui no player a gente já pode criar uma variável privada, int life, que é vida em português, igual a 100. A mesma coisa a gente vai fazer lá no nosso inimigo, que ele também tem que ter uma vida.
Perfeito. E vamos começar a aplicar aí a lógica que a gente aprendeu. Bom, para a gente conseguir acessar então essa variável life que é privada da classe player, a gente viu na outra aula que basta a gente criar um método público para pegar para a gente essa variável, tá? Então a gente faz um public get vida, né? Public get vida, tá? E dá um return no life. Dois ponto e vírgula. Vamos colocar get life, né? A gente está usando aí linguagem tudo em inglês, para a gente começar a se adaptar a essa forma de escrever, tá? E aqui a gente diz que é do tipo inteiro, certo? A mesma coisa aí a gente vai fazer no nosso enemy, certo? Então assim a gente já tem acesso às vidas aí do nosso enemy e do nosso player, perfeito? Agora aqui em damage é o seguinte. Bom, então, para ficar mais fácil, como a gente está usando 3 classes para interagir entre elas, na verdade vão ser 4 classes interagindo, né? Vamos fazer o seguinte, vamos tirar isso aqui, esse método que a gente acabou de criar, e trocar aqui para public, tá? Dessa maneira, a gente vai conseguir utilizar as classes sem problema, e à medida que a gente vai fazendo, vocês vão entender, tá? Então aqui em damage, a gente vai criar um public attack player. E aqui a gente vai pegar attack player, isso. E aqui a gente coloca a referência da classe player e usamos a variável player. Lembrando que aqui tem que ser void. A gente não vai retornar nada. Então aqui basicamente a gente vai fazer o seguinte. Vamos fazer o seguinte então. Vamos criar. Para a gente dar um dano no player, e vamos fazer isso de um modo aleatório, vamos usar então uma classe do Java que se chama Random. Vamos usar a sigla RD, é igual a new random. Tá? Funciona como se fosse um leitor lá. A gente está importando lá do Java, agora a gente tem que dar um Ctrl Shift O. Note que ele importou aqui em cima. Bom, criamos a nossa variável aqui. E vamos criar uma variável do tipo inteira. Chamando de... pode ser dano. Vamos chamar de dano. Int dano. E aqui a gente faz o seguinte. Quando a gente atacar o player, então a gente vai fazer dano é igual rd, que é a nossa sigla para chamar o random, ponto nextInt 10. Tá? Isso aqui quer dizer basicamente que a gente vamos guardar na variável dano um número aleatório, chamamos o random, na próxima int, né? Que seria 10. Né? Então, de 0 a 10, ele vai pegar um número aleatório e armazenar nessa variável dano. Aí, dessa maneira, a gente pode fazer o seguinte. Player.life é igual a player.life menos dano. Né? Então, basicamente, a gente pegou a vida do player e dissemos que ela é igual a ela mesma menos o dano. Tá? Que vai ser aqui aleatório, lembrando aqui. Certo? Então, a gente vai fazer também o nosso public void attack enemy. Né? Vamos usar a classe enemy, referenciando, né? Usando uma variável enemy.
E aqui da mesma maneira que lá, a gente vai usar a mesma variável, tá? Dano é igual a rd.nextInt, também de 0 a 10. E enemy.life é igual a enemy.life menos o dano. Tá? Então, basicamente, a gente criou nosso sisteminha de dano aí, que vai ser um dano aleatório que ele vai infligir aí, tanto em player quanto em enemy. Tá? Agora, vamos ver se isso aqui está funcionando. Para a gente fazer essas classes conversarem entre si, a gente primeiro tem que trazer as classes para cá, né, criando um objeto. Então, a gente pode dizer classe player, usando variável player. Classe enemy, usando a variável enemy. Tá? E aqui a gente faz o método construtor da nossa classe game, né, que seria um public game. E aqui a gente já vai instanciar as classes, então, né, para a gente poder chamá-la dentro do nosso método main ali embaixo. Então, vamos usar as variáveis que a gente acabou de criar. Player é igual new player. E enemy é igual a new enemy. Tá? Então, só para vocês entenderem que a gente fez um pouquinho diferente aí do que a gente está acostumado e fizemos nos exercícios passados. Tá? Aqui, basicamente, a gente instanciou, né? Só que a gente, primeiro, referenciamos a classe player aqui e colocamos ela dentro de uma variável player, tá? Até então normal. Tá? Mesma coisa com enemy. E aqui a gente simplesmente usou a variável e escrevemos aqui, então, um novo objeto player. Né? Então, antigamente a gente faria assim, né? Igual a new player. Né? Essa maneira aqui também está certa, tanto que ela não me retorna nenhum tipo de erro. Mas assim fica mais profissional, né? A gente está jogando, separando aí cada coisa. Tá? Certo. Então agora a gente vamos instanciar aí o nosso método construtor. Então game, usar a variável game é igual a new game. E aqui a gente pode pegar game.player .life. Né? Aqui a gente já está pegando a vida do nosso player aí. A gente pode jogar isso dentro de um system.out.println. A intenção aqui é a gente conseguir enxergar ali a vida do nosso player. Tá? Então, 2 pontos aqui. Vamos dar um play aqui. Beleza, já estamos enxergando a vida. Agora, vamos fazer um ataque. Né? Vamos atacar esse player para ver se o nosso sistema está funcionando. Então, a gente tem que fazer a mesma coisa aqui com a classe damage. Tá? Vamos instanciar ela aqui. Vamos salvar aqui. Opa! Então, salvamos ela aqui. Então, agora a gente vai fazer um game.damage.attackPlayer. E aqui ó, a gente está com esse erro porque a gente não tem a referência. Né? A gente está atacando o player, o objeto player que está dentro de game. Né? Então, a gente tem que fazer referência a ele. Game.player. Então, vamos dar um play. Olha lá, está funcionando o sisteminha. A gente fez um ataque e a vida dele foi para 95. Foi para 98, 94. Então, o sisteminha aí funcionando corretamente. Tá? Agora, qual que é a ideia? Né? A ideia é a gente jogar isso dentro de um looping. A gente vai fazer isso aí com
Eu acho que a gente pode fazer com loop for, que é o mais simples, tá? Para a gente começar a brincar, né? Então vamos ver isso, como que seria. Então vamos tirar isso aqui. Vamos fazer o seguinte: for i int i igual a 0, né? I menor que 1. Tá, isso a gente já viu. A gente já sabe como funciona. Opa, aqui a gente não está comparando, a gente está dizendo. Tá? I menor que 1. Perfeito. Sysout. Testando o looping. Só para a gente ver se o looping está ok. Só não esquecemos aqui o ponto e vírgula. Vamos testar esse looping. Beleza, entramos no looping. Então agora a gente faz o seguinte. Lembrando da aula passada que a gente fez aquele exercício de sisteminha de cálculo de imposto, vai ser basicamente a mesma coisa, só que agora brincando aí com as características de um GIN, né? Bom, a gente tem que definir outra variável, né? Então vamos definir aqui nossa string comando vai ser igual a null, tá? Então aqui a string comando é igual a null. E aqui já vamos importar também, né, o nosso amigo leitor, né? Scanner read é igual a new scanner system.in. A gente já viu isso aí. Vamos importar aqui, Ctrl Shift O, finish, importamos lá o scanner. Tá? Aqui então a gente joga uma mensagem para o nosso leitor, system.out.println. Vamos fazer o seguinte, game iniciado. Aí aqui a gente faz um outro sysout. Você está andando por uma floresta quando de repente avista um urso. Quando de repente avista um urso. A gente copia isso aqui. Vamos colar aqui. Você tem a opção aí aqui entre parênteses para ele A igual a atacar, C igual a correr. Tá? Vamos colocar isso aqui entre minúsculo porque o Java ele é case sensitive, né? C igual a correr, vírgula, vírgula, escolha sua opção. É bem genérico aqui, só para a gente testar a nossa lógica. Então aqui a gente vai chamar o nosso comando, né? Comando é igual a read.next. Tá, aqui ele está falando que eu tenho que tornar estático a variável, porque a gente está usando ela dentro do for e a gente colocou ela fora do nosso método main, né? Teria que estar aqui dentro do método main. Então, string comando igual null. Vamos tirar uma daqui. E aqui a mesma coisa. Pronto, sumiu o erro.
Tá? Então nosso jogador ele vai ler aí nossas opções, ele vai dar o comando dele, e aqui a gente começa a brincadeira. If comando.equals, tá? For A. Aliás, vamos fazer primeiro o oposto, né? Se ele correr, a gente vem aqui, a gente dá um read.close e um break, certo? Não tem o E, break. E a gente faz uma mensagem dizendo que ele correu. Sysout. Jogo encerrado. Você fugiu. Tá? Vamos rodar só para ver se está caindo certinho aí no looping. Tá? Game iniciado. Você está andando por uma floresta quando de repente avista um urso. Você tem a opção A, atacar, e C, igual a correr. Então, jogo encerrado, você fugiu. Perfeito. Agora a gente começa a brincadeira aqui. If comando.equals A. Então aqui dando continuidade, sysout. Então se o comando for A, se ele decidir atacar o urso, você pode falar: você atacou o urso. Você atacou o urso. Certo? Fazer uma coisa bem elaborada, a gente pode fazer o seguinte. Seu ataque causou. A gente dá um 2 pontos e um espaço, né, que a gente vai mostrar agora o número que causou. Vamos concatenar. E aqui é o seguinte, lá em player, desculpa, lá em dano, né, a variável que está guardando o dano que o player está dando é justamente dano. Tá? Então, vocês verifiquem se ela está como static. Né? Se eu não me engano, eu não deixei em static, eu deixei ela como int. Tá? Mas a gente tem que deixar ela como static, a gente tem que acessar ela lá na nossa classe game também. Tá? Então aqui a gente faz o seguinte, game.damage.dano. Né? Então aqui a gente está acessando ela, certo? Então vamos dar só um play para testar, ver se está funcionando. Peraí. Se o ataque causou, vai dar o X de dano, né? Concatena novamente, de dano. Então vamos dar um play. Vamos atacar. Seu ataque, você atacou o urso, seu ataque causou 0 de dano. Aí ele volta lá para o game inicial, porque ele está num looping, né? Então, se a gente não terminar esse jogo, ele vai continuar rodando. Tá? Então, isso aqui está certo. E aqui a gente pode incrementar, né? Como vai ser uma coisa bem simples, né? Só para a gente testar tudo que a gente já viu, vamos fazer assim, ó. A gente pega aqui. E faz o seguinte. Após o seu ataque, o urso revidou e te causou 2 pontos, concatena. Bom, aqui a gente vai ter um problema, que a gente está usando a variável dano, né? Ela já foi usada e já guardou o nosso valor. Se a gente chamar ela aqui novamente, vamos fazer um teste. Vamos fazer um teste só para ver se realmente vai bater, né? Então aqui a gente vai chamar... Vai ser basicamente isso aqui, então você pode pegar e copiar. De dano. Fecha aqui. Só quero ver o seguinte. Enemy life. Player life.
Sua vida está em... E aqui, a vida do urso está em... Vou dar um play só para a gente ver como que vai se portar essa variável dano. Tá. Sua vida está em 92, a vida do urso está em 100. Tá, a gente não colocou aqui o dano no urso, né? Vamos fazer o seguinte. Aí você vê aqui o problema que eu disse, ó. Ela pegou a última referência que ela obteve e jogou aqui, ó. Após seu ataque, o urso revidou te causou, só que na verdade não é isso que aconteceu. Ataque enemy. Ataque player. Vamos ver agora. Tá, então vamos lá. Então aqui, vamos ver. Aí você atacou. Seu ataque causou 3 de dano. Tá? A sua vida está em 98. Então, na verdade, ele não está guardando, né? Porque, na verdade, aqui ó, a vida do urso está em 7. Então, vocês estão entendendo o erro que está dando? O porquê? A gente está trabalhando com uma só variável para duas hipóteses aqui. Então, a gente teria que fazer o seguinte. Static int dano 2. Tá? Basicamente, para resolver nosso problema. Então, no enemy, a gente usa o dano 2. Menos dano 2. Opa. Dano 2. Dano 2. Consequentemente, quando se trata do enemy, o urso revidou causou dano 2. Então aqui vai ficar mais preciso. A gente resolveu o probleminha aí. Vamos dar um play. Vamos dar um A. Então vamos ver o que aconteceu aqui. Bom, aqui logo de cara já estou vendo uma coisa aqui. A gente trocou também, né? A sua vida está em game.enemy. Não. Player. A sua vida está. Seu ataque causou game damage. Tá? Após seu ataque, revidou de dano. Sua vida, a vida do urso está em game.enemy. Beleza, dá um play. Atacou. Seu ataque causou 9 de dano. Após o seu ataque, o urso revidou e te causou 2 de dano. Sua vida está em 91, a vida do urso está em 9. E assim o game vai continuar, tá? E a gente vai fazer a seguinte coisa. Aqui agora a gente vai colocar uma condição onde if game.player.life game.player.life ela for menor que 1, vai ter que ser obviamente 0, então a gente dá uma mensagem de game over. Sysout. Você perdeu. Game over. E aqui a gente dá um read.close. Tá? E aqui a gente dá um break aí no nosso looping. Break. Agora a gente copia isso aqui. Cola aqui. Enemy. Você ganhou. O urso foi derrotado. Fim de jogo.
Então, galera, basicamente é isso aqui. E esse nosso primeiro modelinho ele vai ficar repetindo isso até essas condições baterem, né? Então vamos testar aqui. Ataquei. 96, 97. Atacamos de novo. Tá? 92, 95. 90, 95. Sua vida está em 90, 95. Ó, já causamos 6 de dano. Eu acho que o urso vai ganhar da gente, hein? Agora empatou. Ó, estamos ganhando do urso. Esse jogo aí tá fácil pra nós, hein? Ih, esse urso aí não vai aguentar não. Não vai aguentar a pressão. Nossos ataques estão sendo bem contundentes. Agora, hein? Agora, hein? Ataque final, hein? A vida do urso está em -3. Você ganhou. O urso foi derrotado. Então, botamos o bichão aí para dormir. Bom, isso aqui foi uma criação simples aí. Você viu que isso é um looping básico aí. Só para vocês colocarem a mão na massa. Né? Vocês verem como funciona aí. A interação entre 4, né? A gente trabalhou aí com 4 classes distintas, cada uma exercendo a sua função, né? Então o jogo basicamente ele se constrói dessa maneira. E lógico que a gente fez uma coisa bem abstrata aí só para a gente treinar, tá? Esse game loop entre aspas aí foi bem simples. A gente usou um for, né? Geralmente não é assim que se faz, tá? Mas coube aí no nosso exercício aí para a gente brincar, tá? Então tá funcional. Vocês podem guardar isso aí para vocês ir testando, né? Vão trocando aí as variáveis, vão trocando aí o nome dos inimigos, enfim, vocês podem criar o que vocês quiserem com isso, né? Basta dar asas aí à sua imaginação, né? Para você ver como depois que você aprende aí a programar, é uma ferramenta poderosa na sua mão, você dá vida aí ao que você imagina. Então aqui é isso, a gente vai acabar por aqui essa aula, tá? Treinem isso daqui, tentem reproduzir de uma outra forma, escrevam do zero tudo isso daqui, tá? Quando vocês conseguirem criar esse joguinho básico aqui, sem precisar ficar olhando aqui ou vendo a videoaula, aí vocês estão craque, aí a gente passa aí para a próxima aula, beleza? Então vejo vocês aí na próxima aula, até mais.